Nós temos uma matéria. Eu vou misturar aqui duas matérias que têm muito a ver sobre o assunto da criminalidade. Maníaco do parque é preso em Mato Grosso do Sul acusado de voltar a cometer estupros 2 anos após sair da cadeia. Até o momento, 5 vítimas foram identificadas e reconheceram José Carlos de Santana como autor dos crimes, segundo a polícia. E a outra matéria tem a ver com o homicídio, né? A gente teve aqui um homicídio de 3 pessoas foram assassinadas ontem. Uma delas é irmão da deputada Sâmia Bonfim, foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro. Médico Diego Ralph de Souza Bonfim estava com colegas médicos também num quiosque na Barra da Tijuca. Eles tinham ido ontem para participar de um congresso no Rio de Janeiro sobre ortopedia. Eram médicos ortopedistas. Um médico ainda está ele está num estado ainda está internado e nenhum pertence foi levado das vítimas. Existe aqui, claro, uma conotação muito específica de execução, tá? Isso daí foi uma execução de crime organizado, tá? Todos os indícios levam a crer, a polícia vai apurar, vai investigar, mas tudo é muito estranho, porque eles chegaram lá para matar esses médicos. E daí, Satie, fica aquilo que a gente sempre fala, né? Toda a minha solidariedade aqui a Sâmia Bonfim. Ninguém merece isso. Ninguém merece um irmão assassinado. Isso daí é um negócio tenebroso, é um negócio absurdo. E no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda 43 mil homicídios por ano. Você compara com os Estados Unidos, que tem 130 milhões de pessoas a mais do que o Brasil. Lá são 17, 16, 15 mil homicídios por ano. Então a gente tem 6, 7 vezes mais homicídios do que os Estados Unidos proporcionalmente. Marco, vou fazer uma afirmação aqui que talvez soe meio surreal, meio chocante para as pessoas. A coisa mais fácil do mundo é combater o crime, tá? Sobretudo o crime violento. Nos anos 70, você tinha em Nova York um dos mais altos índices de criminalidade da história da cidade, tá? Tem até filmes, Taxi Driver, outros filmes sobre máfia, sobre marginais. É uma coisa horrorosa. Chegou um prefeito lá chamado Rudolph Giuliani e implementou uma política chamada Broken Windows, que no Brasil foi batizada de tolerância zero. O que é Broken Windows? Janelas quebradas. Você jogou uma pedra numa janela de metrô, por exemplo, você vai preso. Penas duras para pequenos delitos. E o que isso acontece? Se um pequeno delinquente não recebe uma pena dura e ele é solto no dia seguinte, por exemplo, se no Rio de Janeiro ele rouba um cordão de ouro, um celular, e se ainda ele recebe estímulo, como do próprio presidente da República, Lula, tadinho, roubou um celular só para tomar uma cervejinha, o que vai acontecer? Ele vai ascender no crime, porque ele vai ser estimulado a ser criminoso, vai ser estimulado a entrar no crime organizado, a ser um bandido, um assassino, um traficante, um sequestrador, ou qualquer coisa do tipo. Se você não pega o crime na sua base, na sua origem, como fez o Giuliani em Nova York, em que as taxas de criminalidade diminuíram e foram solapadas nos anos 80, você vai permitir que o crime floresça. É o que está acontecendo, por exemplo, na Califórnia, tá? Você rouba lá com valor de menos de $1.000 e não acontece nada com você. Você tem o quê? Um tanto de saque. E esses saqueadores provavelmente vão se transformar em criminosos piores, porque tem uma leniência da justiça em relação aos seus crimes. Então você tem que atacar na base. No Brasil, você falou de assassinatos, que tem 5, 6 vezes, em média, mais que nos Estados Unidos. Tem números mais alarmantes. 90% desses assassinatos não são descobertos. 5% são descobertos e desses 5%, 10% são resolvidos. Ou seja, menos de 1% dos assassinatos no Brasil são resolvidos, os assassinos são presos. Você pode ter 99% sair impune se você matar uma pessoa no Brasil. E por quê? Você pega esse rapaz, esse maníaco aí, esse outro maníaco do parque aí, ele estuprou dezenas de mulheres. O que aconteceu? Foi solto da cadeia. Por bom comportamento. É outra instituição completamente absurda de passar pano para bandido. Bom comportamento. O bandido, o criminoso, tem que ter obrigação de ter bom comportamento na cadeia. Pelo amor de Deus, ele vai ter mau comportamento na cadeia também.
Se ele tiver mau comportamento, aí tem que aumentar a pena dele. E aí tem essa série de coisas que passa pano para bandido. Delinquente com menos de 18 anos não acontece nada, vai para a Fundação Casa, volta no dia seguinte. Você tem saidinha, você tem redução de pena, o cara é condenado a 30 anos de cadeia, passa no máximo 5. Então é uma série de coisas que vai na contramão daquilo que eu falei. É fácil você enfrentar o crime, é só você recrudescer as penas. A gestão Bolsonaro, por que o crime recrudesceu? Porque você tinha a possibilidade de armamento da população, você tinha penas mais duras, você tinha a possibilidade de enfrentar o crime de maneira mais inclemente. O criminoso, ele só respeita aquilo que ele teme. E cadeia prolongada, penas mais duras, efetivas, penas mais duras para adolescentes, para menores infratores, para pequenos delinquentes. Então é isso que tem no Brasil. É o contrário da política de tolerância zero do Giuliani. É uma política de tolerância máxima. E aí o Santinha tem toda a razão. Essa tolerância máxima é exatamente eivada de uma política e de uma mentalidade progressista, pseudo-progressista e esquerdista que passa a mão no bandido e acha que o bandido é uma vítima social, que eu já falei 1000 vezes aqui, que é uma ofensa à gigantesca maior parte da população pobre do Brasil, que a despeito de exclusão social, não entra na criminalidade e trabalha honestamente. Então você vai ter isso sempre. Enquanto houver essa política de tolerância máxima à criminalidade, os assassinos, sequestradores, estupradores, pedófilos, os latrocinadores vão se sentir absolutamente confortáveis, porque eles sabem que não acontece nada. Esse estuprador, esse maníaco que foi solto, ele era um estuprador em série, era um maníaco assassino em série. Entendeu? A culpa não é só dele, a culpa é da justiça que é leniente a tipos como ele. No Brasil, hoje, pena dura é só para quem comete crime de opinião. Pedófilo, sequestrador, assassino, todo mundo aí fica de boa. Vou repetir esse número, 95% dos assassinatos do Brasil não são resolvidos. Dos 5% que são pegos, 10% só são resolvidos. Menos de 1% de chance de você ir para cadeia se você matar alguém. Como é que se resolve uma coisa dessa? Pena dura. Pena dura. Cana dura para quem mata. Cana dura para quem estupra, para quem é pedófilo, para quem sequestra. No Brasil, a gente está na contramão do combate ao crime. Assim, nunca vai ser resolvida a questão. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.